Olá, muito boa noite para todo mundo. Voltando de viagem lá do sertão mais fundo, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV veio arrecadando nas freguesias e cidades lindeiras da nossa rota boiadeira as novidades que estão sendo faladas e vividas pelos companheiros e companheiras de lida. E depois de passar tudo na peneira, a gente junta agora o nosso povo na roda da fogueira para fazer uma reunião de avaliação do que foi apurado. Começando então esta função com a apresentação da prosa abrideira do dia. A respeito da grave situação enfrentada atualmente pelo setor leiteiro brasileiro, o pessoal do portal Milk Point publicou recentemente uma reflexão que merece um prazo maior de prosa e pensamento da parte dos companheiros e companheiras fazendeiros que estão pelejando para ganhar a vida nessa lida. O caso é que, conforme é do conhecimento geral, o motivo principal da atual crise da atividade no país é o forte aumento das importações vindas da Argentina, do Uruguai e até do Paraguai, que são nossos vizinhos e sócios aqui do Mercosul, né? Repare o amigo pecuarista que no primeiro semestre do ano presente, enquanto as vendas do comércio varejista aqui no nosso terreiro registraram uma queda de 4%, a disponibilidade de leite e derivados no mercado nacional aumentou o equivalente a nada menos que 800 milhões de litros do produto. Fazendo uma conta ligeira, né? Este ano, esse tanto de matéria-prima daria para fazer 100 mil toneladas de leite em pó integral. Aí, depois de alguma demora, o governo federal conseguiu escutar aí a gritaria do povo na praça, né? E saiu caçando jeito de ajudar, sendo que a medida principal anunciada até agora foi a liberação de 200 milhões de reais, justamente para comprar leite em pó e tentar enxugar a oferta. Pois a intenção foi boa, mas a questão é que, pelo preço atual, esse dinheiro dá para arrematar 10 mil toneladas desta mercadoria, o que quer dizer que vai dar para resolver só 10% do problema, né? Mas como a companheira fazendeira de certo que tem bem sabedência, outras providências também foram tomadas, principalmente com o aumento de impostos e taxas cobrados de alguns produtos estrangeiros para a entrada no mercado brasileiro. Acontece que, por força dos acordos internos do Mercosul, a verdade verdadeira é que a gente não pode chutar o balde, né, e fechar a porteira para os laticínios produzidos na nossa vizinhança. Por outro lado, é o caso de fazer aqui a lembrança de que, numa economia capitalista como a nossa, quem decide o rumo que vai ser tomado pelo carretão é o próprio mercado. E aí o que tem para ser contado é que, na previsão dos analistas do Milk Point, a metade fechadeira do ano corrente, ao contrário da primeira, deve ser de um crescimento muito ligeiro na oferta, mas de recuperação na demanda, por causa da queda no preço cobrado do consumidor brasileiro. De qualquer maneira, mesmo sabendo que, no fim, o Ribeirão vai desaguar no mar e isso a gente não pode mudar, o setor leiteiro continua, sim, esperando uma intervenção mais firme do governo para resolver de vez esta situação. Se um amigo ou amiga pecuarista estão enfrentando alguma dificuldade ou consumição na condução do pasto e em função da necessidade de produzir comida de alta qualidade para o gado na propriedade, agora é hora de aproveitar a oportunidade e usar a facilidade que a gente tem aqui na televisão de falar com um especialista e campear a solução para essa questão. E para atender a esta precisão, a gente criou e apresenta a nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o que se pode fazer para evitar a entrada de capins invasores na área de pastagem. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires em mais um De Olho no Campo. Nós continuamos aqui na fazenda São José e em Amargosa, na Bahia. E nessa fazenda que eu estou, tem um problema grave que você pode ter também. Qual é o problema? É mistura de capim. Aqui tem como antigamente a Bahia era toda ela vegetada em termos de pasto com a braquiária decumbens. E depois, com o tempo, vieram outros materiais. E aqui na fazenda,
foi plantado o braquiarão, mas no passado já teve a Braquiária decumbens. O que aconteceu? Começou a nascer Braquiária decumbens no meio do braquiarão. E também começou a nascer gramão. Então aqui houve uma infestação de outras plantas. Essa área aqui era uma área de gramão, tá? E estava totalmente atacada essa área. Foi feito aqui na fazenda um herbicida, matando o gramão, eliminando todo o gramão. E isso poderia ser feito também com a decumbens, tá? E aí matou-se o gramão, ele já secou, ele leva mais de 20 dias para morrer. Olha só o que começou a acontecer. Olha, a Braquiária brisanta começou a voltar na área. E ela está retomando, que era um antigo banco de semente. O que vai ser feito agora aqui nessa área? Como essa área tinha menos que 30% de outras infestações, vale a pena fazer a recuperação. Como será procedida a recuperação agora? Nós vamos passar a grade na área toda, a grade vai passar fechada, tá? Só dando uma cortada, e aqui nessas reboleiras aqui onde tinha o gramão, o trator vai dar uma virada aqui, vai dar uma volta e vai gradear um pouco melhor. Vai vir com a semente de Braquiária brisanta e vai semear aqui e em outras reboleiras, tá? E também vai jogar a semente em todas as áreas do pasto, para ficar por igual e ter indivíduos novos no pasto todo. Então, gente, esse é um cuidado. Vamos eliminar as reboleiras e vamos fazer uma ressemeadura nessas reboleiras. Ok? Grande abraço para vocês e até a próxima. O Terra Viva DBO na TV faz aqui uma parada ligeira e volta já. Aguarde. Qualquer criança de roça sabe perfeitamente que no período da estiagem, como nestas horas de agora, a pastagem seca naturalmente. O resultado esperado é a diminuição na oferta de gado terminado, com a consequente alta no valor da roupa do boi gordo, né? Ou pelo menos era assim até recentemente, porque neste ano presente o mundo virou de ponta cabeça, a lógica do mercado está sendo desrespeitada e a nossa praça boiadeira passou toda a estação seca até agora largada e desinvestada na descida da ribanceira. E o pior é que, faltando só mais algumas horas para fechar o mês de agosto e mais alguns dias de espera para a chegada da primavera, não dá para ver pela frente nenhum sinal de melhora na situação. Pois então, para adquirir informação a respeito do rumo que o carretão vai pegar no Eito, a gente pediu novamente a ajuda preciosa do zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que vai prosear com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Cid, a gente quem agradece o convite, é sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso. Ô Felipe, o que foi que aconteceu esse ano com a oferta de gado terminado no Brasil, hein? Rapaz, a gente está vendo um aumento no descarte de matrizes, né, Cid? É um reflexo daquela retenção que nós comentamos entre 2020 e 2021 e agora a gente está vendo um descarte de matrizes bem forte. Só para ter ideia, no segundo trimestre de 2023 houve um aumento aí de 11% na quantidade de animais de bovinos abatidos em relação ao segundo trimestre de 2022 e um aumento de 12% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Então tem mais fêmea por gancho nessa temporada. Uhum. Agora, o abate de vacas parideiras, né, já acabou ou esse descarte ainda vai continuar mais algum tempo, Felipe? Historicamente, há uma maior concentração no primeiro semestre, né? Em função da questão da estação de monta, as vacas que não empenharam acabam sendo descartadas e também em função do período de seca, a gente acaba tendo uma concentração, do início do período de seca, a gente acaba tendo uma concentração maior do descarte de fêmeas ali no primeiro semestre. A gente está vendo já hoje uma questão de
menor quantidade de vacas sendo abatidas, mas 2023 está sendo um ano histórico com relação a isso e que gerou aí uma sobreoferta de carne no mercado, que tem sido o grande braço que está puxando essa rua para baixo hoje. Ô Felipe, agora, apesar da grande quantidade de vacas já abatidas, né, o preço do gado novo continua caindo nas principais regiões de criação do país. Por quê, hein, Felipe? Cid, o que acontece é que a gente ainda está tendo a oferta da safra, digamos assim, da estação de monta, né? Não da safra, da estação de monta lá de 2021. Lá em 2021, a gente teve a maior retenção de fêmeas da nossa história, maior utilização de sêmen com relação à inseminação para gado de corte e a maior quantidade de fêmeas de gado de corte inseminadas no mercado. Então, há uma oferta de bezerrada, reflexo daquela temporada ainda chegando no mercado, e a gente deve começar a sentir os efeitos desse descarte que já vem desde 2022, a partir do ano de 2024, claro. E isso, esse descarte agora de 2023, que vai ser estação de monta desse final de ano, refletindo principalmente na oferta da bezerrada lá em 2025. Então, essa é a lógica que a gente deve ter nos próximos anos, seguindo o que está acontecendo no nosso mercado pecuário. Ô Felipe, agora, normalmente, o consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro aumenta substanciosamente na metade derradeira do ano, né? Por que é que isso não está acontecendo neste 2023 que está em andamento? Assim, a gente tem um conjunto de fatores macroeconômicos que tem sido favorável no aspecto demanda, se a gente for levar para analisar de modo em separado. O PIB, por exemplo, hoje a gente fala de um PIB, um crescimento de 2,3%. No começo do ano apostava-se e trabalhava-se com relação ao mercado de 0,3% a 0,5% de crescimento. O desemprego ele está em baixa no país, então com 8% aí, é um nível historicamente baixo com relação ao nível de desemprego no país, mas a gente tem um nível de endividamento das famílias elevado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a gente está falando aí de um nível de endividamento da ordem de 80%. E aí colabora, junto a esse nível de endividamento elevado, um varejo que não repassou toda essa queda que veio ao longo da cadeia de produção. Então, esses dois fatores acabaram pesando mais na questão desse consumo e talvez para os próximos meses a gente veja um efeito mais positivo no consumo doméstico, porque é quando a gente passa a se preparar mais para as festividades de final de ano. Então, as indústrias, o comércio ainda não começou a injetar mais capital pensando na geração de empregos temporários aqui no país, né? Então, talvez para os próximos meses esse cenário possa dar uma mudada, além do fato de que a gente tem muita carne no mercado também nessa temporada. Ô Felipe, falando rapidamente do mercado externo, né? Por que o volume de carne exportada pelos frigoríficos brasileiros está diminuindo agora? A gente tem que levar em conta um primeiro aspecto. 2022 foi um ano recorde. Então, esse rebote ele é relativamente natural quando a gente está falando do melhor ano da nossa história. O rebote está sendo um rebote da casa de 5%, então, em termos de volume, a gente ainda está exportando bons volumes. Ponto. Só que o aspecto preço ele tem pressionado bastante, com destaque ao nosso principal comprador, que é a China. Esperava-se, pós a reabertura da Covid-0 no país, uma explosão de crescimento. E não é o que está acontecendo com relação à economia chinesa. A gente está vendo hoje o mercado local tendo que injetar capital no mercado para tentar dar uma animada com relação ao crescimento da economia local, reduzindo taxa de juros, tá? E a moeda deles mais desvalorizada frente ao dólar. Então, há um contexto onde a China ela tem comprado até aqui bons volumes do Brasil, mas está pagando menos em função desse quadro que eu acabei de apresentar, que é relativamente natural. Só que isso achata a margem das indústrias, né? Então, isso tudo, junto com o mercado doméstico que não está conseguindo escoar essa carne que está aqui no mercado, tem pressionado o mercado do boi hoje. Ô Felipe, agora a compra de 16 unidades do Marfrig pelo Minerva, aqui no nosso próprio terreiro e lá no estrangeiro também, que foi anunciada agora, nesta segunda-feira passada, né? Muda alguma coisa na vida do pecuarista brasileiro? Muda, tá? Tem uma mudança estrutural importante. A gente passava a ter no mercado 3 grandes players, hoje a gente pode considerar 2 grandes players com destaque ao mercado de commodities, tá? O Minerva, para ter uma ideia com relação a nível Brasil, ele adquiriu 11 plantas do Marfrig. Dessas 11 plantas aqui no Brasil,
3 não estão em funcionamento, então 8 entram em plena atividade. Ele começa a ter um peso maior com relação à oferta de boiadas, à compra de boiadas em outras regiões para atendimento a essa questão de commodity, e aí o Marfrig passa a ter um cenário mais para atendimento de carnes especiais, e talvez focando também nos outros mercados, junto da questão da própria BRF. E quando a gente pensa na questão de curto prazo, até o final do ano, a expectativa de abertura de novas plantas frigoríficas a exportarem à China. O governo enviou aí uma sugestão de 16 novas plantas frigoríficas que têm capacidade para estarem aptas à exportação, e isso, levando em conta o minério hoje como um grande player, onde a exportação tem tido um peso maior para a indústria, pode acabar favorecendo a aquisição de boiadas do que a gente chama aí do tal China em outras praças do Brasil, onde a gente não vê tanto esse tipo de comercialização ocorrendo. Então, mexe sim, é uma mudança estrutural bem importante para o nosso mercado e que a gente tem que ficar de olho para os próximos meses e para os próximos anos, como vai ser o comportamento desse cenário aqui no mercado brasileiro. Muito bom. Vamos continuar acompanhando. Felipe, muito obrigado por mais esta sua participação aqui no programa. Abração para você, grande abraço para toda a turma da Scott aí. Até a próxima. Sidney, um abraço, muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma boa noite a todos. Boa noite. E veja a seguir, faltam agora só mais algumas horas para mandar embora este agosto, que foi de consumição e desgosto, mas mesmo esticando a vista lá para frente, o pecuarista não está vendo motivos para voltar a ser otimista. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta e a respeito do mercado do boi gordo, faltam agora só mais algumas horas para passar a régua e mandar para os arquivos da história este mês de agosto, que foi de aflição e desgosto para os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros. Mas em vez de fazer o devorteio e melhorar, a nossa praça boiadeira não para de afundar na descida da ribanceira. E sem mais arrodeios, fique desde já, amiga pecuarista devidamente avisada, que daqui até onde alcança a vista, não está dando para ver nenhum grande motivo para ser otimista a respeito do rumo que o carretão está pegando no eito. Até é verdade verdadeira mesmo que em algumas poucas regiões do país, a demanda por carne andou apresentando sim uma melhora muito ligeira, por conta da próxima virada do calendário e do pagamento do salário ao trabalhador empregado. Mas isso não chegou nem perto do que seria necessário para fazer mudar a direção do vento no comércio pecuário. Por outro lado, o dono do frigorífico ainda está com um grande estoque de mercadoria parado na câmara fria, o que quer dizer que ele não tem precisão nem vontade de entrar em negociação de gado. E para completar essa atual desconjuminância entre oferta e procura, o mercado internacional também desguaritou no trieiro e não está mais demonstrando a mesma substância de antes, registrando agora quedas no preço do produto e no volume despachado lá para o estrangeiro. O motivo principal, conforme já é da sabedência geral, é a inapetência da China, primeiramente por conta de um ligeiro desarranjo na sua economia na fase de reabertura depois da pandemia, e segundamente porque o rebanho suíno voltou a crescer e eles estão precisando menos de carne bovina. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E desta vez não é só de quedas que a gente vai falar, diferentemente do que tem acontecido ultimamente, né? O caso foi que o boi caiu em 9 praças, mas subiu em outras 2, enquanto a vaca teve 4 quedas e também 2 altas. Começando então a recitação da lista pela melhor notícia, a gente registra que no sul da Bahia a arribada foi geral, com o macho indo para R$ 195 e a fêmea para R$ 185, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em Mato Grosso, o mercado andou em rumos desencontrados. No sudoeste do estado, a vaca melhorou para R$ 163. Já no sudeste matogrossense, o boi piorou para R$ 185. No norte do Tocantins, o macho avançou para R$ 190, mas ao mesmo tempo a fêmea recuou para R$ 172. No sul tocantinense, o boi desceu para R$ 185. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o macho passou para baixo da linha dos R$ 200, sendo falado agora a R$ 195. No Triângulo Mineiro, o boi foi cortado para R$ 180 e a vaca para R$ 175. No Rio de Janeiro, o macho voltou para R$ 200 redondos. No Espírito Santo, o boi desceu
para R$ 195,00 e a vaca para R$ 185,00. No Acre, o macho já não vale mais do que R$ 175,00. E em Paragominas, no Pará, o comprador está querendo pagar pelo boi no máximo R$ 195,00 e pela vaca R$ 185,00. Na frente da comitiva de burros e carros de boi, o candeeiro do lado e logo depois o gado pantaneiro contado em milheiros, eu ia ponteando a tropa arriada, montado na minha besta piã malacara bem ajaizada, rompendo a manhã pela longa e amada estrada. E foi nessa lida marchadeira pelo chão do norte pioneiro que eu fiz a vida. Estas freguesias eu conheço como a palma da minha mão e de cada uma delas eu tenho uma história para contar sobre como foi construída a glória do sertão brasileiro. Sabendo que a poesia, por ser o retrato perfeito de cada dia da nossa vida, não pode ficar largada, nem esquecida ou jogada em qualquer canto e de qualquer jeito, a gente saiu catando esses poeminhas que estavam espalhados pelo terreiro, juntou tudo, organizou e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já deram 3 voltas e meia correndo o chão do sertão brasileiro, na mão dos companheiros e companheiras boiadeiros, canturinos, violeiros e catireiros ou não. Se um amigo e amiga quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com a pionada já desarranchada e a boiada formada para pegar de novo a estrada, a comitiva anuncia a retirada e faz aqui a nossa despedida, deixando já prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.